Oi gente, eu sou o Tadeu e hoje eu vou trazer aqui para o canal 2 contos clássicos que vão fazer você repensar o seu gosto literário. Muita gente torce o nariz para ler obras clássicas da literatura brasileira, seja devido a certo trauma criado pela obrigatoriedade imposta pelo currículo escolar, seja pela linguagem rebuscada ou pela falta de apreço à linguagem que foi escrita em um tempo em que não é o nosso. Tem quem não diga, mas pouca gente entra numa livraria ou biblioteca ou sebo procurando autores como Machado de Assis, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, entre muitos outros. Por isso, eu queria provar para você que é possível sim se divertir lendo clássicos. A gente só precisa estar aberto a entender que o texto ele não morre, mas ele só foi escrito em uma época diferente, em que os costumes, os valores e até o jeito de se comunicar era outro. E para esse vídeo eu li 2 contos do Machado de Assis. E ao invés de eu pegar romances, que são livros divididos em capítulos, eu decidi escolher os contos do Machado porque eles são leves, são rápidos, são fáceis de ler e eles carregam muito da marca desse autor que já estavam presentes em histórias conhecidas como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borbas e muitos outros. E isso não é uma opinião só minha não. Muitos estudiosos mostram que o Machado de Assis ele foi importante para a literatura e é importante até hoje porque além dele ter presidido a Academia Brasileira de Letras, que hoje leva o seu nome, também chamada de Casa Machado de Assis, ele escreveu praticamente todos os gêneros literários conhecidos, poesia, contos, crônicas, textos jornalísticos, ele escreveu romances, ele foi um autor muito rico e também com uma profundidade muito interessante da gente conhecer e até se inspirar, ou nos nossos textos, ou nas nossas leituras. A gente vai entender que questões que estavam presentes no texto do Machado de Assis, elas são importantes até hoje para a literatura, elas são até hoje para a gente entender o ser humano, para a gente entender a sociedade, que elas não morreram com o passar do tempo. E um dos questionamentos que o Machado de Assis ele faz nos seus romances, nos seus contos, nas suas obras, é em relação ao homem na sociedade e o homem em si próprio. E ler esses contos do Machado de Assis também é perceber que ele viveu em uma época de muita ebulição política e social, como a abolição da escravatura, o Império, a República, também todas as reviravoltas que eclodiram ali na passagem do século XIX para o século XX no Brasil. E hoje eu vou resenhar 2 contos do Machado de Assis, que são Missa do Galo e A Cartomante, que estão presentes nesse livro aqui de contos do Machado, chamado Contos do Rio de Janeiro. O conto Missa do Galo foi escrito em 1893, na fase mais madura do Machado de Assis. Para quem não sabe, a história ela se passa numa noite de Natal no Rio de Janeiro. Só que primeiramente a gente tem que entender que o Natal naquela época ele não tinha esse sentido comercial que hoje a gente vive com árvore de Natal, Papai Noel, peru, etc. Que é herança de uma cultura europeia e americana. O Natal era uma festa religiosa, cristã e que vivia no Brasil de forma muito organizada pela igreja. Não existia esse consumo exagerado de a gente ir às lojas, encontrar as pessoas, trocar presentes, acreditar em Papai Noel. Isso não era tão presente aqui no Brasil. Mas na noite de Natal, como ocorre tradicionalmente, a Igreja Católica ela faz a Missa do Galo, que é uma celebração em comemoração ao nascimento de Jesus, que ocorre sempre à meia-noite. E aí quem protagoniza essa história é o Nogueira, um estudante de 17 anos, que ele se muda para o Rio de Janeiro, ele está passando uma temporada na casa de um parente, o Menezes, e na casa desse parente ele está esperando dar meia-noite para poder ir até a Missa do Galo, e ele vai ver pela primeira vez na corte. Ele morava em Mangaratiba, que é uma cidade do interior do Rio, e veio para a capital para acompanhar a missa, ver a celebração. Ele acha que é uma festa muito bonita. Como a família do Menezes ela não vai à Missa do Galo, ela dorme cedo, ela tem costumes muito rígidos e aí eles praticamente têm a mesma rotina todos os dias, independente das festas, independente das datas, eles acordam no horário, dormem no horário. Nessa casa vive a Conceição, o Menezes e 2 escravas, também a mãe da Conceição. A Conceição ela é outra personagem que vai protagonizar a história junto com o Nogueira. Ela tem maneiras muito comportadas, comedidas, que são natural de uma mulher subserviente que espelha muito o espírito daquela época.
Só que o que o leitor também toma conhecimento é que o Menezes, marido da Conceição, ele tem uma amante. Ele inventa, né, com frequência que ele vai ao teatro para, na verdade, encontrar essa amante. E todo mundo sabe disso. Só que a própria Conceição, ela não faz nada, ela fica na dela. Ela executa muito bem aquele papel de esposa, quietinha, calada, que serve ao marido, que atura as traições, né? E aí o Nogueira, ele tá lá sentado, lendo Os Três Mosqueteiros, e aí chega a Conceição e os dois começam a conversar. Só que nessa conversa o que acontece é que a Conceição se mostra uma pessoa interessante, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que tem certo nível cultural, uma pessoa que não é só a esposa subserviente que serve ao marido 24 horas por dia. Só que o que a gente sente um pouco na leitura da história do Machado é que a Conceição ela poderia estar se oferecendo para o Nogueira, tentando mostrar que ela é uma mulher interessante, tentando mostrar que ela não é só uma serva, tentando passar a ideia de que ela é sensual e tal, só que nada acontece, isso fica tudo na narrativa, subentendido, a gente acompanha os detalhes que são passados, mas absolutamente nada acontece. E quando a gente vai seguindo a evolução do conto, o conto praticamente ele acaba, porque chega no momento em que o vizinho queria bater na porta da casa, ele chega, bate, o Nogueira ele sai e vai para a missa do Galo, assiste e tal. Quando ele volta, dorme, e no dia seguinte, quando ele acorda, a família toda tá lá tomando seu café da manhã com a maior naturalidade, naquele mesmo ritmo de antes, e a Conceição lá quieta, calada, fazendo as coisas como ela sempre fez, sem demonstrar aquele lado tão pessoal dela que ela tinha apresentado ao longo do conto. E nisso a gente acaba terminando a história um pouco se perguntando: mas o que aconteceu ali de verdade? Será que o Machado ele só passou pra gente a ideia do desejo da Conceição de trair o marido? Ou seria o desejo do Nogueira de estar com aquela mulher? O que ele quis dizer com aquilo? Eu acho que o mais interessante desse conto não é entender o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. E isso fica muito claro na narrativa, que demonstra o desejo, mas que nada aconteceu. E outra coisa interessante desse texto, da Missa do Galo, é ver que a história ela se passa num ambiente simples e sem nenhuma importância, mas que existe uma profundidade, uma conexão entre os personagens que sustenta a história até o final, que aguça a nossa curiosidade, que mostra esse lado sensível do Machado de Assis ao criar personagens interessantes, ao inseri-los em situações cotidianas, mas sempre cheio de simbologias, sempre cheio de dicas, né, do que uma coisa pode dizer, do que outra coisa pode esconder. E a atmosfera que sustenta a história é construída de uma maneira tão magistral que só mesmo o Machado de Assis seria capaz de fazer. O outro conto que eu li foi A Cartomante, também está aqui nesse livro, que o Machado de Assis escreveu no ano de 1884, na fase mais madura dele. A Cartomante é um conto que fala sobre um triângulo amoroso vivido entre Rita, Camilo e Vilela, que são três conhecidos. A Rita e o Vilela, eles moram no Rio de Janeiro e são casados. E o Camilo é o amante da Rita. Só que o que a gente tem que perceber nessa história é o final, como é que ele chega ao final. Porque o final ele é uma bomba que cai assim nos braços do leitor. Talvez seja uma das histórias que eu mais gostei de ler do Machado de Assis, entre os romances e os contos. Primeiro porque a história, quando a gente está lendo, ele não passa o tom do que vai vir. Mas quando chega a surpresa, a gente fica totalmente de choque. A gente fica, ué, mas o que aconteceu aqui? A história se passa em novembro de 1869, no Rio de Janeiro. E a Rita, ela mora no Rio de Janeiro com o seu marido Vilela, e aí ela está angustiada, contando para Camilo, seu amante, que ela foi uma cartomante, e aí ela acaba sendo zombada por ele, que ri da cara dela e fala que não acredita em superstição, que isso é bobagem e tal. E aí o Machado ele conta também um pouco sobre onde eles moram, como é que acontece essa traição, porque a Rita e o Vilela eles moram no bairro de Botafogo, aqui no Rio, e o Camilo mora ali perto, em uma rua. E quando ela tinha um tempinho, né, ela dava uma escapadinha e ia lá na casa do amante dela. O problema da história surge quando Camilo recebe cartas anônimas de uma pessoa que diz saber que ele e a Rita são amantes.
Então, com medo, ele se afasta do amigo e é claro que o Vilela, ele acaba desconfiando um pouco disso. Aí chega um certo dia que o Vilela, ele convida o Camilo para ir à casa dele e ele fica um pouco receoso de enfrentar ele naquele momento delicado. E aí ele decide recorrer também a uma cartomante para saber do seu futuro. Ele larga a falta de crença dele de lado e pensa também que a mãe era muito supersticiosa, ele se agarra um pouco nisso e vai até a cartomante saber o que ela tem para dizer a ele a respeito do futuro. Só que depois da consulta, ele decide então ir à casa do amigo saber o que ele quer dizer para ele. Mas o que ele não esperava é que quando ele entrasse na casa, ele visse a Rita morta lá no chão, assassinada. E aí ele leva 2 tiros e também morre. Tem até um trecho da história que narra como é que foi esse encontro. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar o grito de terror. Ao fundo, sob o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-lhe pela gola e com 2 tiros de revólver estirou-o morto no chão. Então, qual é a minha análise do conto? Eu acho, primeiramente, que quem for ler essa história, que é bem curtinha, não vai se arrepender, até mesmo porque ela traz uma marca muito legal do Machado de Assis, que é falar sobre os costumes daquela época, que é mostrar um pouco sobre as questões polêmicas para aquela época, né? Ele é bem revolucionário em falar sobre traição, falar sobre adultério, sobre morte, sobre machismo. Ele é muito mestre em trabalhar aquelas questões e ter essa percepção humana das coisas como elas são. Outra coisa legal do conto é esse plot twist, que é essa reviravolta na história, que a gente fica um pouco chocado e surpreso quando a gente percebe que o texto está chegando naquela parte e que não tem como a gente evitar que uma tragédia ocorra dentro da narrativa. E também porque o Machado de Assis, ele descreve o Rio de Janeiro de uma forma que a gente também acaba se apaixonando pela cidade, pelo Rio Antigo, na verdade, porque ele viveu nesse momento de transição, então tinha tanta coisa acontecendo, ele queria trazer tanto da marca, da realidade dele, das pessoas, do modo delas se vestirem, das ruas, né? Ele faz meio que uma cartografia da cidade. Então, para quem está querendo entender como era o Rio daquela época, ler Machado de Assis é fundamental, porque ele é praticamente um arquiteto da cidade no texto, né? Ele desenha tudo assim para a gente poder perceber por onde vão os personagens, o que eles fazem, onde eles entram, onde eles vivem. E também ele acaba deixando muitas perguntas em abertas que não vão ficar explícitas no texto, mas que a gente vai se questionar e vai poder respondê-las por si próprios. Como, por exemplo, como o Vilela descobriu a traição da Rita. Quem que enviou aquelas cartas para o Camilo? A gente pode supor o que aconteceu. Então, ele é um autor muito inteligente, que ele não entrega tudo para o leitor, mas que ele proporciona uma experiência que vai deixar você refletindo sobre a história por um tempo ainda. Bem, gente, então é isso. Eu queria dizer que ler clássicos é muito legal, mas também não é uma obrigação para ninguém, né? Que a gente fica um pouco traumatizado quando a gente lê na escola, a gente acha que não tem maturidade para entender, mas os textos, eles estão aí, estão disponíveis em domínio público, como os textos do Machado. A gente pode pegar a hora que a gente bem quiser e tentar se aprofundar um pouco mais nessa obra tão rica e vasta que permanece viva até hoje. E lembrar também que a leitura é um hobby democrático, você pode ler o que você quiser. Se você não está afim, não tem por que sair lendo desesperadamente toda a obra do Machado de Assis, não existe nenhuma obrigatoriedade, não existe nenhuma noção de que esse autor é melhor do que os outros. Você tem que ler o que te agrada, o que te faz bem. E se você quiser começar a ler Dom Casmurro, que é uma das obras do Machado de Assis que eu mais gosto, eu fiz aqui um vídeo especial sobre esse livro, lendo o primeiro capítulo dele, eu vou deixar aqui do lado. Assim você pode começar a ler comigo no canal e seguir até o final do livro sozinho em casa. Gente, por hoje é isso. Eu queria agradecer quem assistiu o vídeo até aqui, pedir que vocês deem, por gentileza, um like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante para esse canal crescer, para eu alcançar outras pessoas que querem falar sobre livros, que querem ler mais livros, que querem conhecer outros autores, que querem ler clássicos, que têm ideias para histórias,
Não esquece também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Passa para aquele amigo que está fazendo vestibular, que precisa ler os contos do Machado de Assis, que ele não gosta de Machado, mas às vezes esse conto ele vai ser cobrado em uma prova. Então aqui já fica aquela dica de você ver vários vídeos no YouTube e um pode ser desses. Comenta aqui embaixo também se você leu esses contos ou quais contos você leu do Machado de Assis ou quais outras obras você leu também. O que você achou, o que você entendeu, se foi fácil, se foi difícil. Se vocês quiserem ler contos meus, humildemente meus, eu escrevo alguns textos para o Wattpad. Eles estão disponíveis lá no meu perfil, vou deixar o link na descrição do vídeo também. Por hoje é isso, até a próxima, tchau!